Durante muito tempo, a lei da atração foi apresentada como algo quase mágico, cercado de frases prontas, promessas rápidas e uma ideia perigosa de que basta pensar positivo para que tudo se resolva. Isso afastou muita gente inteligente, crítica e observadora, que sentiu que havia algo errado nessa simplificação. E havia mesmo, porque a lei da atração não funciona da forma infantil como costuma ser vendida, mas também não é uma ilusão. Ela opera em um nível muito mais profundo, silencioso e muitas vezes desconfortável de admitir. O ponto central não está em pedir ao universo, ou repetir afirmações esperando que a realidade se curve sozinha. O que realmente acontece é um alinhamento, ou desalinhamento, entre aquilo que você diz querer e aquilo que internamente você acredita ser possível, permitido ou merecido. Esse alinhamento não é consciente na maior parte do tempo. Ele acontece em camadas invisíveis da mente, do corpo e do comportamento. Cada pessoa carrega uma espécie de direção interna. Não é algo místico. É um conjunto de crenças, memórias, emoções recorrentes e interpretações automáticas da realidade. Essa direção define para onde sua atenção vai, o que você percebe, o que ignora e principalmente como você reage. A lei da atração não cria nada do zero. Ela amplifica e organiza aquilo que já está em movimento dentro de você. Quando alguém diz que atrai o que pensa, isso costuma ser mal interpretado. Pensamentos isolados não têm esse poder. O que molda a realidade é o pensamento repetido, carregado de emoção, reforçado por comportamento e sustentado ao longo do tempo. É aí que a maioria se perde. Porque é fácil desejar algo conscientemente, mas é muito mais difícil sustentar internamente a identidade de quem vive aquilo que deseja. Existe uma diferença brutal entre querer prosperidade e se sentir confortável com ela. Entre desejar um relacionamento saudável e se sentir seguro dentro dele. Entre falar sobre liberdade e agir como alguém que realmente acredita que pode ser livre. A mente consciente até tenta conduzir, mas é o subconsciente que decide. Ele não responde ao que você quer. Ele responde ao que você aceita como verdade. Esse é o ponto menos falado da lei da atração. Ela não traz aquilo que você pede, mas aquilo que combina com o seu estado interno habitual. Aquilo que parece normal para você. O que está fora desse padrão pode até aparecer como oportunidade, mas não se sustenta. Ou você não percebe, ou sabota, ou se afasta, muitas vezes sem entender por quê. Por isso tantas pessoas repetem ciclos. Mudam de cidade, de relacionamento, de trabalho, mas a sensação de fundo é a mesma. O cenário muda, mas o padrão interno continua operando. A lei da atração, nesse caso, não falhou. Ela funcionou com precisão. Apenas entregou o reflexo exato da frequência emocional e mental dominante daquela pessoa. Falar em frequência não é falar de algo abstrato ou místico demais. É falar do estado interno predominante. Do clima emocional que você carrega no corpo. Da forma como você interpreta perdas, ganhos, rejeições e oportunidades. Alguém que vive em estado constante de alerta, desconfiança ou escassez não precisa pensar nisso o tempo todo para atrair experiências compatíveis. Esse estado já orienta decisões, escolhas e reações automaticamente. A lei da atração se manifesta principalmente através da ação. Não da ação forçada, mas da ação coerente. Quando pensamento, emoção e identidade apontam na mesma direção, agir se torna natural. Você se coloca nos lugares certos, conversa com as pessoas certas, percebe sinais que antes passariam despercebidos. O mundo externo começa a responder não porque você pediu, mas porque agora você está disponível para reconhecer e sustentar aquilo. Esse é outro ponto ignorado por abordagens simplistas. Oportunidades sempre estiveram ali. O que muda é o filtro interno. Quando alguém ajusta sua visão sobre si mesmo, automaticamente muda o que considera possível, aceitável ou viável. Isso altera o comportamento. E o comportamento altera os resultados. A lei da atração atua nesse encadeamento silencioso. Não é um processo rápido. E talvez esse seja o aspecto mais frustrante para quem busca atalhos. O realinhamento interno exige repetição, consciência e muitas vezes desconforto. Exige questionar narrativas antigas, crenças herdadas, medos normalizados. Exige observar padrões sem se justificar o tempo todo. Não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre remover camadas que distorcem a percepção de quem você já é. Quando isso começa a acontecer, a realidade externa muda de forma quase discreta. Não há fogos de artifício. Há coincidências sutis, encontros improváveis, ideias que surgem no momento certo. Aos poucos, você percebe que não está mais lutando contra a vida como antes. As coisas não ficam perfeitas, mas ficam coerentes. E coerência é o verdadeiro sinal de alinhamento.
A lei da atração não é uma ferramenta para controlar o mundo. É um espelho que revela seu estado interno com uma honestidade brutal. Ela não julga, não recompensa e não pune. Apenas responde. E quanto mais consciente alguém se torna desse mecanismo, menos tenta forçar resultados e mais trabalha na raiz, percepção, identidade e comportamento. Talvez o maior equívoco seja pensar que ela existe para satisfazer desejos superficiais. Na prática, ela parece funcionar muito mais como um sistema de ajuste. Um convite constante para alinhar quem você é com a vida que deseja viver. Quando isso acontece, o esforço diminui, a clareza aumenta e a sensação de estar no lugar errado começa a se dissolver. Não se trata de acreditar cegamente. Trata-se de observar padrões, de perceber como estados internos criam trajetórias previsíveis, de entender que mudar a realidade externa sem tocar na estrutura interna é apenas adiar o mesmo resultado. A lei da atração não pede fé cega. Pede atenção, responsabilidade e disposição para se conhecer além das ideias confortáveis. No fim, talvez ela funcione menos como uma promessa de conseguir qualquer coisa, e mais como um lembrete constante de que você já está criando algo o tempo todo. A pergunta real não é se a lei da atração funciona. É se você está consciente do que está sustentando dentro de si enquanto espera que algo mude fora.